o corpo de Cristo é formidável. Porque a gente não tem a revelação completa, né? A gente Sim. precisa do outro. E a gente precisa do que flui através do outro pra gente. Sim. E no decorrer dos anos eu tenho aprendido isso, né? Que o quanto a igreja é preciosa. O quanto a igreja é maravilhosa. Porque é uma multiforme graça de Deus em operação, né? Onde cada um tem um ministério, tem um chamado, tem um lugar. E a gente sustenta uns aos outros. A gente não precisa andar sozinho, né? A gente não precisa ser uma ilha e a gente não precisa ter um império. Nós fazemos parte de um reino onde todos servem a todos, né? Cada um. Eu estava ouvindo na conferência nossa de líderes, né? Quem abriu pra gente foi o pastor Paulo Borges Jr., né? Sim. E ele falou um negócio que traduziu isso, né? Que era o nosso sentimento, principalmente aqui no Desascope, que é muito focado em unidade. E ele falou assim, todos nós carregamos uma riqueza e uma pobreza. Então, quando você senta à mesa, você é o mais rico da mesa e o mais pobre da mesa. Exatamente. Rico em alguma coisa que o Senhor quer que você dê e pobre naquilo que o seu irmão vai te dar, né? Exatamente. E é essa troca constante, né? De você entender. E é legal porque porque assim, o que eu sinto hoje por exemplo, o Brasil vive uma orfandade, né? E então ele é tomado por uma baixa autoestima. Então as pessoas falam, não sou nada e tal. E aí a gente pensa que a solução é colocar a pessoa numa alta estima, né? Em autoestima. Não. Por quê? Porque você vai sair da comiseração e vai entrar na arrogância. Exatamente. Só que isso nos deixa nos dois lugares, né? Eu sei quem eu sou no Senhor. Mas eu sei o quanto eu preciso do outro, né? Exatamente. E a gente fica nesse lugar de Jesus ali, né? De humildade, Isso né? nos tira daquela obrigação de ser estrela, de qualquer forma. Né? O Brasil ainda tem muitas estrelas, né? E a tendência da estrela é cair. Não tem jeito. Explodir. Né? Vai morrer, um dia vai morrer. Mas quando nós caminhamos juntos, né? A gente está crescendo junto como um corpo. E isso nos edifica, isso nos anima o espírito. Né? Quando eu vejo a igreja brasileira, né? A gente estava falando aqui, a igreja brasileira, né? Como traduzir isso? É muito grande, é uma realidade muito grande. Ela vai bem e ela vai mal. Né? São vários segmentos, são muitas teologias, enfim, muitas cabeças, mas quando a gente vê essa variedade dentro da igreja, a gente vê que existe uma preciosidade de Deus nisso. Sim. E a gente precisa andar junto, né? O presbiteriano junto com a assembleia. Porque cada um tem uma riqueza, né? E uma pobreza. Tem uma porção de Deus muito grande. Sim. E a unidade, ela é necessária, por isso que a gente não tem Porque a assim, revelação a gente pode conversar o podcast inteiro sobre como que a gente poderia ter uma igreja saudável. Mas assim, também há como ter uma igreja doente, né? Exatamente. E para mim, um dos pontos é se isole. Exatamente. Se feche. Se feche no seu império. No seu império, pronto. Isso aí é garantido de ter uma igreja doente, né? Com certeza. E aí, então a unidade é saúde, né? Sim. Tipo, não tem como correr para outro lugar. Tira né? o peso, né? A gente vê no decorrer dos anos muitas lideranças pesadas, as pessoas sobrecarregadas, cansadas. Sim. Né? E o andar em comunhão nos tira o peso, né? Nos tira o cansaço. Eu não tenho que carregar nenhuma carga. Jesus disse, aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração e vocês alcançarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Né? Então, se o fardo está pesado, se o jugo está complicado, está difícil, está pesado, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Né? E uma coisa que a gente vai aprendendo no decorrer dos anos, né? Quando a gente é menino, a gente corre muito. Você vai a muitos lugares, você quer, né? Você quer fluir, você quer ver a igreja, você quer ver a glória de Deus, você quer ver o avivamento. Andava, corria muito. E aí você descobre que o correr muito vai te produzir um cansaço. E que você precisa de idas e vindas. Né? Você precisa das duas coisas. Você precisa parar, você precisa receber de Deus, você precisa de secreto, você precisa de comunhão, você precisa de igreja, você precisa congregar. E aí você vai. Né? A partir de um lugar de comunhão, você vai. E isso te tira o peso. Né? Então, assim, tem muitos ministros e pastores pesados, porque não tem um relacionamento de confiança uns com os outros.
né? Tem um relacionamento de disputa. E quando você disputa, você sempre precisa estar por cima, né? Você sempre precisa ser popular, você sempre precisa ser o cara. Mas quando você coopera com o outro, esse peso do ter que ser, ele é tirado. E o Espírito de Deus flui e produz em cada um aquilo que é necessário, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é do reino, né? E eu acredito que Deus está levantando lideranças, pastores, ministros de louvor, Amém. que caminham juntos, que entendem isso, que caminham juntos nesse lugar em Deus, de dependência uns dos outros, né? De troca. Isso é bom demais. Você estava falando, eu lembrei uma história que eu até contei aqui na igreja, porque é uma líder nossa que até que foi para Portugal, Emília, ela contando que ela foi para São Paulo para estudar arquitetura, né? E aí, os primeiros dias dela pegando o metrô em São Paulo, né? Na capital. E aí ela falou que chegou um dia, na hora de rush, lotado o metrô, assim. Aí abriu a portinha, ela viu que tinha só um buraquinho, assim, aí ela entrou, né? Aí fechou a porta e o metrô ia sair e ela não conseguia pegar em nada. Ai, Né? Na barra, ela desesperada, meu Deus, vou cair aqui no metrô. E ela falou que um senhorzinho, provavelmente muito experiente em metrô, né? Bateu no ombro dela e falou assim, calma, filha, não precisa segurar em nada. Com esse tanto de gente ao seu redor, não tem como cair. Isso aí. A hora que você for dar uma tombadinha pro lado, tem alguém ali, um ombro. Quando você for pra frente. Isso é uma realidade que, às vezes, a gente, por exemplo, a gente estava até conversando aqui em off, né? Quando você pensa em um líder que caiu, você sempre pensa naquele pecado que ele cometeu ali, que ficou público. Mas, na verdade, ele já estava caído. Em que pecado? De se isolar. Exatamente. Quem Porque se isola, só dá para cair se não tiver ninguém ao seu redor. Quem se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria, que a palavra diz, né? E um Deus trino, né? E o avivamento, ele sempre vem sobre pessoas, né? No plural. Sobre famílias. O primeiro né? avivamento veio sobre pessoas. Estavam reunidos todos no mesmo lugar. Quando veio, né, distribuído sobre eles, né, línguas como de fogo. Então, sempre veio sobre a comunidade. Né? Nunca veio sobre um cara, todo poderoso, super-herói. Não, veio sobre um todo. E eu acredito que essa base, esse fundamento, esse entendimento que Deus está gerando na igreja, ele vai produzir um avivamento duradouro. Amém. Nos últimos tempos, né? Nesses tempos que nós estamos andando daqui para frente. Amém. Onde a gente tem podido sentir, né? Já está aquela contorção, assim, já está... Dores de parto. Sentindo um pouquinho, né? Tá se intensificando, o ritmo tá aumentando, né? O carro tá começando a descer morro abaixo. Então, assim, nesses tempos, eu acredito que o entendimento da unidade, ele vai proteger a igreja, né? E ele vai produzir uma constância com Deus, né? Uma constância nesse lugar, nesse fogo de Deus, nesse fogo do Espírito.